Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, a nossa aula de língua portuguesa, ok? E hoje faremos a correção da atividade que eu passei para vocês na semana passada, né? Que foi esse PDF aqui, né? Sobre gênero do substantivo, né? Foi uma atividade extra que eu passei para vocês, certo? Eu acho que vocês não tiveram nenhum problema para responder, porque trata-se de uma atividade bem simples, né? E vamos começar aqui com a primeira questão, onde tem assim o enunciado, né? Escreva o plural das palavras. Vejam que foi a atividade é montada da seguinte forma, né? Nós temos aqui um quadradinho, né? Onde temos um exemplo de um nome de um objeto, nesse caso aqui um peão, né? No qual demonstra aqui qual seria o seu respectivo plural, né? Um peão, dois peões, né? Então veja que o plural de peão é peões. Então o que acontece? O mesmo padrão de flexão de número de peão vocês devem adotar nas palavras nesse retângulo, né? Por exemplo, nós temos um violão, um campeão, um tubarão. Veja que são palavras terminadas em ão, né? No qual, assim como peão, no qual temos que passar para o plural. Mas o que acontece aqui, o plural dessas palavras aqui, violão, campeão e tubarão, levarão em consideração a mesma forma, né, de plural da palavra peão. Então, o plural de peão é peões, portanto, o plural de violão é violões. Então, um violão, dois violões, né? Então, vou colocar aqui, primeira questão, certo? Aí tem assim, um violão, dois violões, ok? Dois violões. Aí tem aqui um campeão, portanto, dois campeões. Vou colocar aqui. Então, dois campeões. Certo? E por fim, um tubarão, dois tubarões. Bem básico, né, gente? Né? Então veja só que o plural das palavras violão, campeão e tubarão, né, a flexão de número dessas palavras, leva em consideração ter a mesma configuração, a mesma flexão da palavra peão. Então, um peão, dois peões. Portanto, um violão, dois violões. Um campeão, dois campeões. Um tubarão, dois tubarões, certo? Aí no próximo aqui temos aqui um cão, dois cães. Né? Veja que a flexão de número, no caso de cão, seria cães, né? Portanto, a palavra alemão, pão e capitão também terá a mesma configuração, né? Ao passar para o plural. Portanto, um alemão, dois alemães, certo? Um alemão, dois alemães, certo? Aí temos aqui um pão, dois pães, certo? Um capitão, dois capitães. Dois capitães. Certo? É interessante vocês observarem, pessoal, que no singular todos têm a mesma terminação. Terminam em ão. Mas vejam que algumas palavras, ao passar para o plural, alguns terminam em ões, outros em ães, né? Vejam que existe essa distinção, certo? E o outro grupo de palavras seria o quê? Irmã, fã e rã, cuja pluralização se dá da mesma forma que maçã. Por exemplo, uma maçã, duas maçãs. Veja que quando a palavra é terminada apenas com esse nasal, an, né, veja que o processo de flexão de número dessas palavras ocorre com apenas o acréscimo do morfema ou do morfe S, né? Ou seja, quando as palavras elas terminam em an, né, com esse a nasal, para passar para o plural, a gente apenas acrescenta a letra S. Portanto, uma irmã, duas irmãs. Uma irmã,
duas irmãs, certo? Aí vem aqui, uma fã, duas fãs. Uma fã, duas fãs, certo? Uma rã, duas rãs. Duas rãs, ok? Então, repito, quando a palavra para terminar apenas com o A nasal, como irmã, fã, rã, né? Nesse caso, a flexão de número dessas palavras se dará apenas com o acréscimo do morfe S, né? Bem básico, ok? E agora temos aqui a palavra mão, né? Cujo plural é mãos. Veja que nesse caso aqui, trata-se de uma palavra terminada em ão, mas no caso dela, né? A flexão de número, ou seja, a flexão de plural, né? Ocorre apenas também com o acréscimo da letra S, ou seja, também tem palavras terminadas em ão, cuja pluralização ocorre com apenas o acréscimo de S, como é o caso de mão, né? E também como será o caso das palavras cidadão, grão e órfão, né? Quando eu digo assim, um cidadão, dois cidadãos, certo? Então, um cidadão, dois cidadãos, certo? Ou seja, apenas o acréscimo de S, ou seja, existem algumas palavras, como falei para vocês, que terminarão em ão, só que mesmo assim o processo de pluralização ocorrerá apenas com o acréscimo de S, como é o caso de cidadão, como é o caso de grão, um grão, dois grãos, dois grãos, certo? Um órfão, dois órfãos. Dois, opa. Certo? Então é basicamente isso, pessoal. Plural de palavras que terminam em ão, né? Tem essa variação, né? Tem palavras cuja terminação pode ser como de violão, campeão e tubarão, né? Que vai dar violões, campeões e tubarões. Pode ser que aconteça de palavras terminadas em ão, o plural ocorra da seguinte forma, como alemães, pães e capitães, né? No caso de terminadas em um A nasal, é apenas o acréscimo de S, tá ok? Agora também tem algumas palavras que terminam em ão, cuja pluralização ocorre apenas com o acréscimo de S também. Vejam que a forma ão permaneceu, a gente só faz acrescentar a letra S. Então, o que acontece? Existem essas palavras terminadas em ão, em que existe essa variação, né? No caso de flexão de número, né? Vamos ver a próxima questão. Segunda questão. Reescreva as frases trocando as figuras pelo seu plural. Né? Então, bem básico também. Temos aqui o príncipe destruiu os. Temos aqui a figura do dragão, como ele quer o plural. O plural do dragão é dragões. Vou colocar aqui, ó. Segunda questão. Opa. Segunda questão. Não tinha, eu vou botar assim, para enumerar, né? Não está enumerado lá, mas eu vou enumerar aqui. Então, como um, certo? E a resposta é: o príncipe destruiu os dragões. Deixa eu ver uma coisa aqui. Certo, é isso mesmo. O príncipe destruiu os. Desculpa. Os dragões. O plural de dragão é dragões, ok? O príncipe destruiu os dragões, tá certo? Essa aqui é a resposta da primeira, certo? A segunda frase, segunda oração. Vamos lá. Aí temos assim: os tubarões são peixes muito ferozes, né? Temos aqui a figura do tubarão, então os tubarões são peixes muito ferozes. Os tubarões são peixes, como é lá? Muito ferozes, certo? Os tubarões, plural de tubarão é tubarões, ok? Terceira frase, terceira oração. Aqueles aviões
temos aqui a figura de um avião, mas ele quer o plural, né? Então, aqueles aviões voam próximos do solo. Aqueles aviões voam voam próximos ao solo. Certo? O plural de avião é aviões, ok? A quarta frase, oração é: os músicos usaram violões novos neste show. Plural de violão, violões. Opa. Os músicos usaram violões novos, né? Novos neste show. Ok? Então, plural de violão, violões. Ok? E quinta e última oração a ser analisada. É preciso usar muitos. Veja que temos a figura de uma banda de um mamão, né? Mas como ele quer o plural, então seria: é preciso usar muitos mamões para fazer este doce. Então, o plural de mamão é mamões. É preciso usar muitos mamões para fazer este doce. Certo? Então, o plural de mamão é mamões. Ok, galerinha? Tá aí a resposta. Aí vem agora o que? Pedido para escreva as palavras da atividade anterior no singular. Ou seja, as palavras que a gente. Das figuras, né? Agora a gente vai escrever aqui. Vocês vão escrever aqui nessas duas linhas as suas formas no singular, né? Então, dragões, dragão, né? Eu vou colocar assim, singular. Aí vem dragão, vem depois tubarão, não é isso? Tubarão, avião, violão, né? Violão, opa, e mamão, certo? São essas palavras que a gente acabou de passar para o plural na primeira parte, né? E a segunda ele pede para a gente colocar em sua forma no singular, tá certo? Veja que essas palavras no singular todas terminaram em ão, né? Mas a pluralização, né? Ó, no caso é tubarões, ó, dragões, tubarões, violões, né? E mamões. Veja que a pluralização também ocorre, é a mesma terminação, né? Agora que eu me dei conta, né? São palavras que terminam em ão e a pluralização é da mesma forma, né? Terminaliões, né? Violões, aviões, tubarões, dragões, mamões. Ok, gente? Então vamos continuar aqui. Aí vem a terceira questão, né? Passe as frases abaixo para o singular. Então, tudo que tiver no plural, pessoal, temos que passar para o singular. Então, deixa eu me colocar aqui. Terceira questão. Letra A, né? Agora tem letra A. Tal. Então, temos aqui: as meninas gostam de comer bananas. Veja, pessoal, que o verbo, né? Tipo, gostar, verbo sair, verbo estar, né? Veja que nesse caso também, como o verbo ele sempre concorda com o sujeito, também o verbo veja que ele também está no plural. Então, o verbo também precisa ser passado para o singular. Então, nesse caso aqui, quando eu digo as meninas gostam de comer bananas, para quem não sabe a diferença entre sujeito e predicado, é o seguinte: sujeito é o ser de que eu declaro algo, né? E predicado é tudo aquilo que eu declaro sobre o sujeito. Então temos aqui o seguinte: as meninas gostam de comer bananas. Quem é o sujeito dessa oração? As meninas, porque é sobre as meninas que eu estou falando algo, que eu declaro algo, né? Então as meninas é sujeito da oração e todo o resto é predicado. Então gosto de comer bananas é o que eu declaro sobre as meninas. Então gosto de comer bananas é o meu predicado.
é o predicado dessa oração, tá ok? Então, sujeito é o ser de quem eu declaro algo, e predicado é tudo aquilo que eu declaro sobre o sujeito. Portanto, as meninas gostam de comer bananas, as meninas é sujeito da oração, certo? Porque é delas que eu declaro algo, e gosto de comer bananas é o seu respectivo predicado. Isso é um assunto que a gente vai estudar, vocês vão estudar mais à frente, futuramente, não se precisa se preocupar, mas é importante deixar claro o seguinte, que o verbo sempre concorda com o sujeito. Então, se o sujeito da oração da letra A é as meninas, né? Isso quer dizer o seguinte, que o verbo gostar tem que concordar com o sujeito. Ou seja, se as meninas estão no plural, isso quer dizer que o verbo também deve estar no plural. Portanto, por isso que ele tem assim, as meninas gostam. Não é as meninas gostam, né? Gostam. Gostam é a forma no plural do verbo gostar da terceira pessoa, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente for passar para o singular, o verbo também deve ir para o singular. Portanto, na letra A vai ficar da seguinte forma: a menina gosta de comer banana. Certo? A menina gosta de comer banana. Certo? Veja que o verbo também foi para o singular. Ok? Aí, oração B. Os meninos saíram para brincar de Aí ficou carinhos aqui, pessoal, mas é carrinhos, certo? Perdão, mas é carrinhos. Os meninos saíram para brincar de carrinhos. Aí o singular vai ficar assim de forma: o menino saiu, veja que o verbo também vai para o singular. O menino saiu para brincar de carrinho. Certo? O menino saiu para brincar de carrinho. Letra C. As mães estão fazendo compras. A mãe está fazendo compra. Certo? A mãe está fazendo compra. E por fim, letra D. Márcia ganhou presentes. Márcia ganhou presente. Somente presentes, né, que vai para o singular. Então, Márcia ganhou presente. Ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Veja que não é algo tão complicado assim, né? Mesmo assim, se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a essa questão da flexão de número, né? Pode me procurar no WhatsApp que eu estaria à disposição para tirar as dúvidas de vocês, né? Mas eu creio que não tenha ficado nenhuma dúvida, pois vejo que essa questão de flexão né, do substantivo é algo bastante tranquila, né? Uma questão bastante tranquila, né? Também a questão a flexão de gênero, né? Vocês compreenderam, né? A questão de o subjetivo ele pode ser de gênero feminino ou gênero masculino, né? E que gênero não pode ser confundido com sexo, tanto é que a gente viu que existem alguns substantivos que possuem um único gênero, mas que podem representar ambos os sexos, pode ser tanto para homem quanto para mulher, quanto para macho quanto para fêmea, né? No caso, como o subjetivo Joaninha, né? É a Joaninha, certo? Não existe o Joaninha, certo? Então, então a Joaninha pode ser tanto macho quanto fêmea, né? É, a gente viu também que existem alguns casos em que a variação de gênero ocorre no artigo, né, ou nos termos que seguem o substantivo, como indígena. Veja que eu posso tanto dizer a indígena quanto o indígena, certo? Né? Aí é o chamado substantivo comum de dois gêneros. Veja que a palavra em si não flexiona. Indígena, por exemplo, permanece do mesmo jeito. O que muda é o artigo que o acompanha, por exemplo, né? O indígena, a indígena, certo? Palavra vítima, por exemplo, é um substantivo sobrecomum. É outro exemplo também de substantivo em que a palavra em si possui um único gênero, mas eu posso utilizar tanto para homem quanto para mulher. Por exemplo, vítima é a vítima, não existe o vítima. Então a palavra vítima é um substantivo de gênero feminino, mas eu posso utilizar tanto para homem quanto para mulher. Então veja que gênero não se confunde com sexo, tá ok, gente? Né? Então flexão de substantivo, né? Flexão de gênero ocorre dessa forma também, né? Assim como a flexão de número, né? Como a gente pode ver, né? Na flexão de número,
Existem também algumas especificidades, né? Por exemplo, existem algumas palavras que ela não flexiona, a palavra em si não flexiona o número, né? Plural. Ela depende muito do artigo, por exemplo, como é o caso de lápis, né? Veja que lápis é uma palavra que termina com S, só que esse S final de lápis não é um morfo de plural, tá ok? É da própria palavra, é lápis. Então, e veja que quando a gente quer passar essa palavra para o plural, veja só, eu digo assim, o lápis, né? E quando eu quero passar essa palavra para o plural, eu digo os lápis. Veja que a palavra lápis não sofre nenhuma modificação. Quem modifica, quem recebe o morfema ou morfe de número é o artigo, os lápis, certo? O lápis, os lápis. Vírus também, o vírus, os vírus. Ônibus também, o ônibus, os ônibus. Percebe? Ou seja, isso é uma característica interessante, principalmente na língua portuguesa, que a gente pode perceber que nem sempre a palavra em si, né, o substantivo é uma palavra que varia, né? Ou seja, ele pode variar em número, certo? Em gênero, e pode também variar em grau, que é o próximo assunto que a gente vai estudar, certo? Sendo que nem sempre, né, como a gente viu em relação à flexão de número e de gênero, nem sempre a palavra em si vai sofrer essa modificação. Em muitos casos, essa variação ela vai ocorrer no artigo, como é o caso de indígena. Vejam só, é o indígena, a indígena. Ou seja, a variação de gênero ocorre no artigo, não na palavra em si. A mesma coisa acontece com relação à flexão de número, como lápis. O lápis, os lápis. Veja que a variação de número ocorre no artigo e não na palavra em si. Então é algo bastante interessante quando a gente vai falar sobre flexão do substantivo, porque a marca de flexão do substantivo nem muitas vezes vai ocorrer no próprio substantivo. Muitas vezes essa marca de flexão vai ocorrer no seu respectivo artigo ou em qualquer outro termo que o acompanhe. Tá ok, gente? Então espero que tenha ficado claro para todo mundo. E qualquer dúvida, como eu falei, pode me procurar no WhatsApp, que eu estarei à disposição para tirar todas as dúvidas, ok? Então valeu, pessoal, e até a próxima.